Alô, você, meu irmão, meu amigo, meditação do dia de hoje. Eu quero meditar num dos textos mais conhecidos e mais amados do Antigo Testamento, que é o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que narra a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E eu queria destacar apenas um versículo aqui desse texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Diz assim, na oração que Josafá faz para com Deus, ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, presta atenção, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Pensa comigo, o que fazer em situações difíceis, complicadas? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando nós estamos perdidos? O que fazer quando nós estamos diante de situações que são muito maiores do que a nossa capacidade de enfrentamento? O que fazer quando nós estamos tomados pelo pânico, pelo medo, diante de uma situação difícil? Talvez você esteja vivendo um momento como esse, talvez um momento que nós estejamos vivendo no mundo hoje, diante de um pequeno vírus que tem dizimado a vida de milhares de pessoas. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E eu gostaria de fazer 3 aplicações práticas a partir desse versículo. Primeiro, nós temos que reconhecer a nossa impotência diante da situação. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. É quando diante de uma situação complicada e difícil, nós reconhecemos a nossa fraqueza, como ele diz aqui, não há força em nós para resistirmos tamanho adversário. Quebrante o seu coração. Abra mão da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade. Deus muitas vezes nos coloca em situações difíceis justamente para nos quebrantar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o que fazer quando não sabemos o que fazer é reconhecer a nossa fraqueza. Segundo, ele diz claramente aqui, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Presta atenção que a segunda coisa que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer é olhar para Deus. Essa ideia que os nossos olhos estão postos em Ti tem um significado de confiança, de dependência de Deus. Essa figura vem lá do Antigo Testamento, do relacionamento do escravo com seu senhor. Então, muitas vezes, o escravo ficava olhando para o seu senhor, contemplando o seu senhor, com os olhos fixos no seu senhor, esperando ele um gesto, uma ordem. Porque o escravo, ele não tem vontade própria. E muitas vezes nós precisamos vivenciar situações difíceis como estamos vivendo hoje, para que nós possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa esperança está posta em Ti. Por favor, Senhor, faça a Tua obra na nossa vida, realiza aquilo que nós precisamos fazer. Mas o que fazer quando não sabemos o que fazer? Reconhecer a nossa fraqueza, colocar a nossa esperança e a nossa expectativa em Deus. E, em terceiro lugar, eu vejo aqui nesse texto, é que nós precisamos deixar Deus agir nesse momento. É tão bonito esse texto, porque Deus vai dizer assim para Josafá e para todo Israel: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Há muitas pelejas que são minhas, há muitas pelejas que são minhas e são de Deus, mas há muitas vezes na nossa vida que a nossa peleja é somente de Deus. Só Ele, só a intervenção dEle, só a ação dEle pode resolver a nossa situação. Então eu gostaria que nesse dia você meditasse nesse versículo, você se apropriasse, porque depois que Josué fez tudo isso, ou Josafá fez tudo isso, Deus deu a vitória para eles. E o texto termina dizendo, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Descanse o seu coração, coloque os seus olhos no Senhor, espere a vitória que virá dele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o dia de hoje na sua vida. Amém.